Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Eu vou contar algumas curiosidades para você. Sabia que provavelmente Jesus, no final de semana, ele almoçava sobre o telhado? Pois é, as famílias judaicas há 2000 anos atrás, elas passavam, sabe o churrasco que vocês fazem, né? No final de semana, as pessoas faziam isso sobre os telhados, era uma forma gostosa de ficar com a família. E essa sociedade, que era formada por judeus, também contava com a presença de alguns romanos. E embora a Judéia está, praticamente rodeada por terras áridas, também tinha algumas regiões férteis. E a arqueologia indica que haviam bons hábitos de higiene, incluindo os banhos rituais, como os realizados nos mikvês, além do uso de óleos e perfumes. Os banhos eram essenciais para evitar a proliferação de piolhos, que era muito comum na época, principalmente pelas pessoas mais pobres. Já a purificação também ocupava um lugar de destaque na cultura judaica, com os banhos rituais, como eu acabei de falar, que eram praticados para garantir a pureza espiritual. A barba era usada longa, pois raspar era só usado por povos estrangeiros, Então, por exemplo, os romanos raspavam, porque senão na guerra puxava-se a barba, então eles raspavam. Tanto a parte do cabelo como barba não podia ter para o inimigo não pegar. Os egípcios também raspavam a cabeça e não tinham barba. Então, para diferenciar dessas pessoas, os judeus usavam barba e o cabelo com aquele cabelinho enroladinho aqui na frente, tá? E também aquele quadradinho que dentro tinha algumas passagens do Torá, que me fugiu o nome, acho que é Tefilim, se eu não me engano, Tefilim, O vestuário era simples, que consistia numa túnica, num manto, e aí variava em algumas coisinhas para deixar mais bonito, algum ornamento em ouro. Os homens vestiam túnicas, que é o quiton, e mantos, que é o rimation, enquanto as mulheres usavam roupas mais longas e o véu. O nascimento dos meninos era motivo de muita alegria e muita celebração. E no 8º dia de vida eles celebravam a circuncisão. Aos 5 anos, os meninos já tinham uma educação formal e a maioria aprendia a ler, mas eles não escreviam. Aos 13, já estavam abertos para o casamento. Os mais brilhantes continuavam os estudos na sinagoga, com o objetivo de se tornarem rabinos. O nascimento das meninas era menos celebrado. Elas aprendiam habilidades relacionadas ao trabalho doméstico e noções básicas de leitura, mas a educação era só para os meninos. Para as meninas, o foco principal era o casamento e o cuidado com a família. As festas de casamento duravam 7 dias e os noivos tinham entre 13 e 15 anos. O quarto de núpcias ficava na casa do noivo e o noivado era celebrado 1 ano antes, quando as crianças completavam 12 anos. Nessa idade, o dote da noiva já era negociado. Os convivas jogavam sementes de romã e presenteavam os noivos com garrafas de óleos perfumados, que eram coisas muito caras. Um homem só podia ter uma única esposa, mas podia se divorciar por qualquer motivo. Além disso, casais sem filhos não eram bem vistos pela sociedade. Uma mulher infiel era condenada à morte pelo apedrejamento, enquanto os homens que praticavam adultério não acontecia nada com eles. As famílias eram numerosas, o pai era o chefe e base da sociedade. O cenário ao redor de Jesus eram de casas feitas de tijolos de lama e terraços feitos de galhos e panos, recobertos de argila. E as casas eram simples, adequadas ao clima da região. E era assim, nas casas haviam poucos móveis e a maioria se sentava e dormia no chão.
A cama tinha várias camadas de esteira e as roupas eram guardadas em arcas, que também eram usadas como mesa. Os judeus da época de Jesus comiam ao ar livre e, por mais estranho que pareça para a gente, eles comiam sentados em cima dos telhados. Então havia escadas que as pessoas subiam e as visitas também dormiam nos telhados no verão. Como era hábito na época, não se usava talheres e todos recolhiam a comida com os próprios dedos, levando até a boca. Eles davam graças, lavavam a mão direita e abençoavam o alimento antes de comer. Comiam com as mãos e retiravam da vasilha um de cada vez. Duas pessoas pegando o alimento ao mesmo tempo era considerado falta de educação. A dieta consistia no consumo de peixe e raramente carne. Já o gafanhoto era um petisco muito agradável. Como a gente come camarão, a gente não, vocês, né? Da mesma forma que se come camarão hoje em dia. O porco era proibido, não podia. Os vegetais eram muito consumidos e muito consumido era o pombo. Então tinha muito pombal na cidade. O Shabá era um dos pilares da vida judaica, que acontecia no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Aí todo o trabalho parava, o dia era dedicado à oração e ao descanso. Para os romanos, essa pausa semanal parecia um costume estranho e muitas vezes deixava os romanos irritados. O império ficava funcionando, os coletores de impostos não estavam nem aí, eles não se importavam com o Shabá. Aos domingos, os almoços duravam 6 horas e tinha muita música. As famílias então comiam sob os telhados, lá em cima. E a base da família era o patriarcado, era o pai. Essas famílias eram numerosas, com muitos parentes, com irmãos, irmãs e primos. Os escravos ficavam embaixo fazendo os trabalhos domésticos e as mulheres, durante a semana, cuidavam pegando da água, como Maria, mãe de Jesus, e as mulheres ficavam tecendo. Festas religiosas como a Páscoa eram momentos de grande importância que reuniam as famílias, a comunidade junto às celebrações. A base de toda a comida tinha o pão. Os ricos consumiam pão de trigo e os pobres o pão de cevada. A carne, gente, não existia. Era consumido raramente em festas. Por isso gerou-se grande debate se Jesus era vegetariano ou não. Não se comia carne naquele tempo, era muito difícil. O mel era largamente usado e era usado como adoçante. E o sal extraído do Mar Morto possuía grande valor econômico. Por isso que os romanos foram para lá, por causa do Mar Morto, tá? Porque o significado na época foi muito marcante, tanto que a palavra salário deriva do nome sal. Por isso que eles foram para lá, para tentar pegar o sal de lá também. O termo latino salarium era uma quantia destinada para os soldados romanos para a compra de sal. Os homens usavam uma túnica e um gorro de feltro, que é muito parecido com o que se usa, que é o quipá, que é o solidéu judeu. As mulheres usavam, como eu já disse, uma túnica longa, sem mangas, e elas usavam joias. Adoravam, gostavam, né, de usar cosméticos, maquiagem, perfumes e muitas joias. Eu tive lá em Israel, nos museus, gente, elas andavam cheias de adornos, de pulseiras e tal. Tanto na Turquia, em Israel, no Líbano, né, as mulheres andavam repletas de muitas peças que elas se adornavam e tal. E com umas roupas muito bem desenhadas, com muitos bordados. Então as mais ricas realmente elas usavam, dava para distinguir muito bem quem eram as pessoas mais abastadas. Agora, imaginar que o menino e o jovem Jesus, por exemplo, numa festa ou num domingo, ele estaria comendo num telhado, é de encher os olhos imaginar ele, ou junto com Maria Madalena, Lázaro,
ou Betânia, né? Ou ele criança brincando nos telhados, tanto que tem parábolas, né? Ele criança, quando ele empurra, ele brincando, uma criança acaba caindo e morrendo, que ele ressuscita a primeira criança, que eu conto isso no livro, ele brincando em telhados por causa das festividades. Então isso é bastante curioso. E saber que o João Batista comia, que eram gafanhotos e mel, isso era muito comum na época, também faz muito sentido, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Namastê, gratidão por um dia lindo. E lembrando que sim, se você for pensar em tempos atuais, se Jesus era mais para o vegetarianismo, sim, porque ele fazia parte dos nazarenos, nazaritas, e eles não comiam tanta carne, mas sim, eles eram adeptos mais aos legumes, pelo menos eles gostavam mais. Eu não vi eles comendo, pelo que eu pesquisei dos nazarenos, era uma comunidade que não comia muita carne, não comia, né? E eles eram de banhos e rituais de purificação. Então, e João fazia parte da seita nazarena, nazarita e batista também, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia de conhecimento.